A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Hoje eu estou mandando esse vídeo para vocês porque eu tenho observado que muitos têm tocado na minha unção, me chamando de falso profeta. Eu estou mandando esse vídeo para vocês tomar cuidado para não tocar na unção de Deus. Que Deus, ele não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Tem pessoas brincando com Deus achando que é menino, que Deus é menino. Quem mexe com fogo, a moral da história é a pessoa se queimar. Para vocês entenderem que escrito nas Escrituras Sagradas, o falso profeta, ele em vida, ele é descoberto. Quem conhece as Escrituras Sagradas pode examinar, escrito na Bíblia, que o falso profeta, antes dele morrer, ele em vida é descoberto. Pode ver que está escrito na Bíblia. Deus envergonha o falso profeta. Esses irmãos que dizem que eu sou falso profeta, eles estão sendo falso profeta. Eles estão sendo falso profeta porque dentro da igreja nada fica encoberto. Até que fica se ser uma igreja mundana, que não tem o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, na igreja pentecostal Deus é Amor, se um irmão for revelado pelo Espírito de Deus que ele está em fornicação, e o irmão não se humilhar, Deus revela para outro obreiro, que não conhece o irmão, até outro obreiro de outra igreja. Se o irmão não se humilhar, Deus revela para outro. Por fim, fica o corpo de obreiro do ministério todo na cola do irmão. Aí o irmão se humilha ou sai do ministério. A palavra de Deus não será usada por engano. Aquele que usa de engano não fica na casa de Deus. Do mesmo jeito, outras igrejas pentecostais, como a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é também uma igreja pentecostal, e muitos outros obreiros de outras igrejas pentecostais. Por exemplo, eu estava na Igreja Pentecostal Armadura de Deus. Teve um presbítero que você nunca viu falar o nome das pessoas para humilhar as pessoas. Eu não falo isso. Eu só falo quando é uma coisa conhecida, quando é uma coisa que todo mundo sabe. Todos nós que somos pentecostais, nós sabemos que os irmãos das igrejas adventistas dizem que nós, crentes pentecostais, temos espírito imundo, temos demônio porque não guardamos o sábado. Isso aí todo mundo sabe. Agora, esse irmão da igreja pentecostal Armadura de Deus, ele falou que eu estou louco. E Deus revela as coisas para ele. Aí eu falei para ele: presbítero, o Espírito de Deus te revelou alguma coisa? Ele falou: não revelou não. Eu falei: pois é, então você está na carne. Aquele que é espírito, vive em espírito, em verdade com Deus. Teve um irmão da igreja pentecostal Deus é Amor que ele falou para mim, falou: presbítero Lenildo, tem 3 anos que você vem falando isso. Se você fosse falso profeta, Deus já teria revelado para a igreja e teria falado até seu nome no rádio, falado onde você mora, seu CPF. Tá certo, esse irmão tá certo, porque a Escritura Sagrada fala que o próprio Jesus Cristo disse: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Compreenderam, irmãos? As águias são os irmãos que têm o Espírito Santo de Deus na vida deles. São 9 dons do Espírito Santo de Deus, com operações diferentes, sendo que a operação é a mesma. Presta atenção nesse versículo, o que Jesus Cristo disse. Não foi nenhum outro profeta que disse, não foi João Batista, não foi o profeta Daniel, que é profeta respeitado, todos eles. Foi o próprio Senhor da terra, o próprio Jesus Cristo, que ele é filho de Deus. Aí tem alguns irmãos que dizem ser judeu e dizem que Jesus não é Deus.
Por exemplo, eu sou humano. Se eu tiver um filho, aquele filho meu vai ser humano, igual eu. Agora, se eu fosse Deus, aquele filho seria Deus, igual eu. Igual a mim mesmo. É por isso que a Escritura Sagrada fala, os irmãos falam, que leem as Escrituras Sagradas. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, vocês cuidado para tocar na minha unção e ser lançado no fogo do inferno. Por isso, o próprio Deus falou para mim, recua da igreja até que se passe 1260 dias, vestido de saco, ou vão te matar. Vestido de saco, irmão, eu tô sendo vestido de saco de acusação. Vestido de saco de acusação. As pessoas falando que eu sou falso profeta. Vestido de saco de acusação. Cadê o estado do Rio de Janeiro, que sumiu do mapa? Cadê São Paulo, que sumiu do mapa? Cadê Minas Gerais, que sumiu do mapa? Como muitos falsos profetas dizem, que ia cair um cometa em Minas Gerais e em São Paulo e ia sumir do mapa. Cadê? Cadê a fome que haveria em todo mundo que andou rolando por aí pelo WhatsApp? Eu falei para vocês que haverá 3.000 anos de paz na Terra. Esses 3.000 anos de paz na Terra é o livramento que Deus nos dá da Terceira Guerra Mundial. É o livramento que Deus nos dá. Essa é a paz que Deus nos dá. Esses são os 3.000 anos de paz na Terra, os 3.000 anos de vitória no mundo. Passados os 3.000 anos, começará o início numa tão grande tribulação que nunca houve em toda a face da Terra, desde o dia da criação. E esses irmãos que falam que eu sou falso profeta, sem o Espírito de Deus testificar com eles, eles vão para o inferno. Dentro dos 3.500 anos, quando eu levantar do pó, eles não vão ressuscitar. Só vão ressuscitar dentro de 7.000 anos, para serem julgados e serem lançados no fogo do inferno. A segunda oportunidade não é para os que morrer agora não, irmãos. Tire isso da cabeça de vocês. São falsos profetas que fazem sinais e prodígios, que está enganando a vocês com teologia de demônio, com mentira. A segunda oportunidade é para os que estiverem em vida aqui na terra. Os que morrerem em pecado, nos nossos tempos, vão para o inferno. Só vão ressuscitar dentro de 7.000 anos para serem julgados e condenados com Satanás. Dentro dos 3.500 anos, quando eu levantar do pó com a igreja, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que morreram com o diabo no corpo, com o diabo na vida, continuarão no pó da terra, até que se completem os 7.000 anos, como eu falei para vocês, que o Senhor Jeová destruirá o planeta. Muitos que dizem ser judeu têm medo de chamar o nome de Deus, de falar o nome de Deus. Dizem que tem que falar o eterno. Que isso, irmão? Isso é falta de sabedoria. Eu também sou eterno. Eu também sou eterno. Todos nós somos eternos. Muito antes de nós existirmos, nós já existíamos na memória de Deus. Está escrito no livro Profeta Lenildo de Souza. Antes de nós existirmos, a gente já existia na memória de Deus. Porque é escrito na Bíblia, o que foi, já é. E o que é, será e há de vir. Muitas coisas virão para a vida eterna, outras para vergonha e desprezo eterno. Aqueles que andam em pecado contra Deus e morrer sem Jesus Cristo, vão viver eternamente no fogo do inferno. Porque o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. A não ser que vocês me mostrem escrito na Bíblia que o homem é só a imagem de Deus e não é a semelhança. Como o homem é a semelhança de Deus, é igual a Deus. Ou terá a vida eterna no céu, ou vergonha e desprezo eterno no fogo do inferno. Então vocês cuidado onde vocês tocam. Tem até irmãos que
tem curso de teologia, bacharelado em teologia, que já falou para mim: eu creio que você é o profeta, irmão. Se eu não crer, eu vou para o inferno. Por que o irmão crê? O irmão fez o curso de teologia, é bacharelado em teologia, e ele sabe que no meio desse curso de teologia tem muita carnalidade. Tem até uns que são espíritas, macumbeiro, feiticeiro, e fez o curso de teologia e dá aula, porque tem o curso, tem o diploma, dá aula de teologia. Por que dá aula? Porque tem um curso, mas não tem nada de Deus. Tem um demônio na vida. O meu pastor, daqui da terra, que o pastor é Jesus, tá, irmão? Quando eu estava no ministério da Igreja Pentecostal Armadura de Deus, ele falou para mim que ele fez um curso de teologia na faculdade. O homem que estava dando aula a ele era feiticeiro. Fazia feitiçaria para as pessoas. Não era homem de Deus, não era católico, não era nada. Fazia macumbaria para as pessoas. Adorava demônio nos centros espíritas. Para vocês verem, o que eu falo para vocês é a palavra de Deus. Eu não falo para vocês teologia de demônio. Então vocês têm que me mostrar, escrito na Bíblia, que o homem, quando ele não morrer, que o homem, ele não é a imagem e semelhança de Deus. Se vocês me mostrarem, eu vou me converter novamente. E a Escritura Sagrada não pode mudar. Não adianta as pessoas falar que foi escrito errado. Essa palavra serve também para os judeus. Os judeus que chamam Jesus Cristo de camelo, os judeus que chamam Jesus Cristo de anticristo. Esses judeus são falsos profetas. Por que eles são falsos profetas? Porque o Apocalipse capítulo 11 está se cumprindo. O livro Profeta Lenildo de Souza e o livro Interpretação do Apocalipse Profeta Lenildo de Souza, ele confirma toda a Escritura Sagrada escrito no Novo Testamento. Porque está escrito que surgiria as duas testemunhas do Apocalipse. Aí alguém pode falar, como que é você? O Espírito de Deus testifica. O Espírito de Deus só não testifica com esses homens que dizem que guarda a lei, guarda o sábado e não tem o Espírito Santo de Deus na vida. Por que a Escritura Sagrada foi escrita? Por causa de revelação. Porque Deus fala com o homem. Deus, ele não é mudo, Deus não é surdo. Então vocês têm que tomar muito cuidado onde vocês tocam, que vocês estão tocando em coisa que não deve. Depois que o povo perceber que realmente surgiu as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, que escreveu João, depois que vê que já passou muito tempo, quando estiver beirando os 3.500 anos, muitos vão entender e vão se arrepender naquele tempo e vão ver que eu estou falando a verdade. Os que são sábios nos dias de hoje são como águia. Por quê? Porque tem o Espírito Santo de Deus na vida e já entenderam que já surgiu as duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11 e que os 3 dias e meio que eu vou ficar morto são os 3.500 anos que eu falei para vocês. E o Espírito de Deus já testificou com eles. Como eu falei para vocês, passados os 1.260 dias, passados os 1.260 dias, quando eu voltar para o ministério, eu posso procurar uma igreja, por mais humilde que seja, que tenha 4 membros, 3. Se um obreiro daquele me imprensar, falar que eu estou em pecado contra Deus, que eu estou inventando história, contando mentira, e eu não me humilhar para Deus, Deus envia outro obreiro, como é costume os obreiros visitar as igrejas. Se eu não humilhar, Deus envia outro. E por fim, esses homens de Deus de todas as igrejas pentecostais em todo o mundo, e não pentecostais, Deus revela para todos eles, forma um exército contra mim, aí não tem para onde eu correr. Agora, se alguém inventar moda, se levantar contra mim, sem Deus revelar por eles, vai descer a sepultura, irmãos. Vai descer a sepultura, porque em Apocalipse capítulo 11 está escrito, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e os devorará.
Sairá da boca de quem? Da boca do anjo. Eu estou dando esse tempo de 1260 dias que Deus me deu para mim voltar a fazer a obra de Deus, para vocês compreender que eu não quero ver ninguém descendo a sepultura. Fogo sairá da sua boca e os devorará. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Sairá da boca de quem? Da boca do anjo, que veio a mim no meio do fogo, e quase me mata com a glória de Deus. Eu sinto algo, irmãos, no meu coração. Eu sinto algo diferente da operação que o anjo fez. Algo como que o anjo mexeu em alguma parte do coração, como eu senti. Eu sinto até o dia de hoje. Eu sinto a pancada até o dia de hoje. Vocês pensam que eu não sinto? Deus deixou um sinal no meu coração que eu mesmo sinto. Eu até falei com Deus, falei, Senhor, e se o anjo não entrasse dentro da minha alma? O Senhor ia me revelar as coisas? Deus falou assim para mim, não, eu não iria revelar que você não seria o anjo do Apocalipse. Como o anjo entrou dentro da minha alma, fez uma operação no meu coração, aí Deus me revelou todo o Apocalipse do que vai acontecer e o fim do mundo como será. Porque o anjo entrou dentro da minha alma. E aqueles que blasfemam contra Deus e tocam na minha unção, se vocês continuar, mesmo que eu orar por vocês, Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir, porque vocês estão sendo falso profeta do Apocalipse. Vocês estão se levantando contra o homem de Deus que abençoa o mundo. No livro de interpretação do Apocalipse, profeta Lenil de Souza, está escrito que Deus me falou que as partes de ferro, os pés de ferro da estátua que viu o rei Nabucodonosor, sou eu, o profeta do Apocalipse. Os pés de barro de lodo da estátua, Deus diz, é o meu povo que te aflige. Não te aceitam como profeta do Apocalipse. Eles te afligem. Aí é aquela guerra espiritual. O barro de lodo misturado com ferro. É aquela guerra espiritual. Não é o que vocês estão pensando. Da terceira guerra mundial, não é não. É uma guerra espiritual. E a estátua que o rei Nabucodonosor viu em visão, o Espírito de Deus me disse que é a Bíblia, é as Escrituras Sagradas. E Deus falou para mim, escreva no livro. E eu escrevi. E tem muitas outras palavras novas que eu escrevi no livro Interpretação do Apocalipse. Profeta Lenil de Souza, que Deus mandou escrever. Aí eu estou mandando esse alerta para vocês tomar cuidado, que aqueles que não gostam das igrejas pentecostal é porque tem pecado em oculto escondido dos homens. E nas igrejas pentecostal tudo aparece. Deus revela tudo. Não fica nada escondido, como Deus revelou para o profeta Natan do pecado do rei Davi. Que o rei Davi tinha os princípios pentecostais, igual nós, nos tempos de hoje. Agora, quem quer procurar uma religião e seguir uma religião e não quiser ser salvo, pode ficar em qualquer lugar, ou em igreja nenhuma. Eu estou fora por 1260 dias, vestido de saco de acusação, porque o próprio Deus mandou que eu ficasse fora. Eu vou deixar aí para vocês uma legenda de alguns versículos da Bíblia. Já estou deixando desde o começo do vídeo. Uma legenda para servir de respaldo bíblico o que eu estou falando. Porque se eu falar muita coisa, o vídeo fica muito grande. Eu vou deixar aí a explicação para vocês saberem quem é o profeta do Apocalipse, quem são as duas testemunhas do Apocalipse e quem é o falso profeta do Apocalipse. Ou seja, quem são os falsos profetas do Apocalipse.
Que a Escritura Sagrada fala que a besta que viste foi e já não é, mas virá. E a besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres são 10 reis.